Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivenciando os dias finais, mas é claro que este é só o princípio das dores. Se levantando aí guerra, depois de uma pandemia que matou um monte de gente, nós estamos aí enfrentando de fato aquilo que Jesus falou que viria no final. E hoje eu convido você a orar comigo e vamos glorificar a Deus, porque não importa a circunstância, não importa o momento, não importa nada do que está acontecendo, a não ser que seja para glorificar a Deus. E o nosso dever é constantemente glorificar o Senhor. E nós estamos aqui para fazer isso e para juntos nos fortalecer, porque diz a palavra que aquele que perseverar, não é aquele que desistir, não é aquele que sentir medo, não é aquele que se desesperar, não é aquele que confia nele próprio, é aquele que confia em Deus e perseverar até o fim. A igreja é Marte. Deus não vai te livrar do problema, Deus vai te ensinar a lidar com o problema. Deus vai tirar a igreja do meio da tribulação e não vai livrar a igreja da tribulação. A igreja é mártir, a igreja ela é vencedora, a igreja vence pelo sangue de Cristo e pelo evangelho da salvação. A igreja em momento algum se acovardou, pelo contrário, Deus deu estratégia aos seus líderes, aos seus servos, para que o avanço acontecesse. E a promessa é que depois de tudo isso, e depois do evangelho ser pregado em todas as nações, então virá o fim. Há uma ligação, há um período, há prazos acontecendo, há cenários se montando, outros se desmontando, outros renascendo e a palavra de Deus se cumprindo. Vamos orar e glorificar a Deus por tudo isso que nos tem sobrevindo. Meu Deus e meu Pai, Pai amado, santo, justo, eterno e soberano Rei da glória, nós te louvamos e te agradecemos e te glorificamos, Pai, pedindo ao Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de dificuldades, os nossos momentos, aleluia, louvado seja Deus, em que pensamos em desistir, que olhamos para trás e porque não vemos saída da frente. Perdoa-nos, ó Pai, por todos os momentos em que nossos pés vacilaram, em momentos que as nossas atitudes não lhe glorificaram e que a dúvida tomou conta de nós. Nos perdoa, Pai. Pai, nos limpa e nos dê o Teu Espírito Santo, nos revestindo com o Seu poder, para podermos avançar e nos sustenta, Pai, na Sua destra. Firma os nossos pés na rocha, que é Cristo, e guia-nos no Teu caminho, Pai, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome. Pai, que toda a autoridade do Senhor esteja sobre nós. Pai, nós reconhecemos o Seu poderio sobre a nossa vida e lhe agradecemos por este momento em qual nós estamos vivendo. Pai, porque nós temos certeza que este momento não é para a morte. Pai, que esta enfermidade não é para a morte, que este momento não é para sempre, mas é que é para ser manifestado a Tua glória sobre nós. Meu Pai, em nome de Jesus, nos dê força, Pai, nos dê palavra, Pai, em nossos lábios, quando for necessário que nós venhamos abrir a nossa boca para orientar, Pai, para, aleluia, louvado seja Deus, para pregar e para, Pai amado, Pai querido, aleluia, contar das Tuas grandezas, dos Teus prodígios e das Tuas maravilhas, te louvando e engrandecendo. Meu Pai, em nome de Jesus, toma-nos nas Tuas mãos e nos fortaleça, guia nossos passos, e neste mundo corrupto, corruptor e pecaminoso nos faz triunfar, Pai, glorificando e exaltando o Teu santo nome, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, meu Pai, na riqueza e na pobreza, Pai amado, Pai querido, na peste e na dor, durante a guerra e depois da guerra. Pai, todavia seja o Teu nome glorificado em nós, por nós e através de nós. Anula e repreende todo o principado, toda a legião, todo o poder das trevas, todas as hóstias da maldade nas regiões celestiais, tudo que não provém de Ti joga por terra, e em nome de Jesus nos abençoa, Senhor, eu te peço, neste dia, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome em nossa vida e nós te agradecemos. Amém e amém. Vamos meditar em Mateus capítulo 24, dos versos 1 a 12. E vamos
ver como que Jesus nos contou e nos ilustrou sobre o fim. E diz assim o texto: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Louvado seja Deus. A descrição de Jesus foi para os discípulos, para a igreja atual daquele tempo e para a igreja de todos os tempos. Jesus falou, ele não lançou palavras ao vento, ele não fez uma previsão, ele afirmou: vai acontecer, irá acontecer, será assim. Louvado seja Deus. Jesus, na sua imensa sabedoria, relatou à igreja esses fatos. Mas para que servem esses fatos dito à igreja? Para orientar a igreja, para fortalecer a igreja, para mostrar a saída da igreja, para revelar para a igreja os pontos essenciais da fé e a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Preste atenção. Vamos dar uma estudada mais profunda e meditando. Os versículos de 1 e 2 mostra Jesus dizendo, aleluia, o fim do templo. Não ficará pedra sobre pedra. Mas ele não estava se referindo apenas ao templo. Ele entra no versículo 3, já mostrando aos seus discípulos, já mostrando para a igreja, já dando as cartadas finais, já instruindo a igreja sobre o final. E ele vai no versículo 4 dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Muitas pessoas, muitos falsos profetas, muitas pessoas dizendo aquilo que Deus não disse, e muitas pessoas dizendo o contrário do que Deus disse. Louvado seja Deus. Mas quando ele vem agora no versículo 5, dando a instrução para a igreja, ele diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Preste atenção, tem pessoas tentando se colocar no lugar de Jesus? É claro que tem. Verdadeiros líderes achando-se Deus, dizendo-se Deus, fazendo-se Deus. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Mas aí ele vai dizer do cenário. E o cenário vai do verso 6 ao verso 8, dizendo assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Está tendo guerra em nosso tempo? O que aconteceu ontem? Foi o quê? Só barulho? Só rumor ou foi guerra? Louvado seja Deus. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. A guerra começou depois que a pandemia acalmou, né? É um cenário. Olha o que vem aí no verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. O cenário é esse: peste, terremotos,
deslizamento de terra, enchentes, vulcões, tsunamis, nação contra nação, fome, pestilência, praga, seja lá como que pode se chamar, pandemia da Covid, tempos atuais, dias de hoje, igreja. Jesus não falou isso há mais de 2022 anos atrás, apenas para aquele tempo. Ele estava falando do futuro da igreja, ele estava falando para a igreja: olha, vai acontecer, olha, vai ser assim, olha, fique preparado, olha, não se assusteis. Aí ele diz assim agora no versículo 8: mas todas essas coisas são o princípio de dores. Sabe por quê? Vai apertar mais um pouquinho, vai piorar. Olha a palavra de ligação do versículo 9. Então depois de acontecer tudo isso, vocês vão ser entregues para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa de quê? De meu nome. Lembre-se, João em Apocalipse, aleluias, no capítulo 1, no versículo 9, ele se apresenta já preso na ilha de Patmos, mas por causa do quê? Por causa do evangelho, por causa do testemunho de Cristo. Atenta, igreja, porque o cenário está sendo montado para se levantar o mundo agora contra a igreja, a corrupção invadindo a igreja, a corrupção barrando a igreja e a corrupção massacrando a igreja. Louvado seja Deus. E aí vem a descrição, aleluia, que nós seremos entregues, mas tudo isso para glorificar a Deus. E sabe como que nós vencemos este mal? Pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho do Evangelho. Pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho de Cristo. Pelo sangue do Cordeiro, pela vida santa e casta em Deus, que nos fortalece, que nos santifica e nos dá força para passarmos por tudo isso. Agora ele vai dar uma descrição do que vai acontecer entre a igreja, entre os líderes, entre os membros, entre o povo que se diz povo de Deus. Olha lá o versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Tem irmão que odeia irmão hoje? Tem irmão que tem ciúmes de irmão hoje? Tem irmão hoje que tenta destruir o irmão? Tem irmão que diz assim: eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano. Será que não está acontecendo isso? Será que nós estamos vivendo, ou esses dias já passaram? Será que esses dias ainda vão vir? Ou será que estão acontecendo hoje? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ah, meu Deus do céu, misericórdia. Tem falso profeta hoje em nosso meio? Tem pessoas que dizem algo e fazem o contrário? Será que tem pessoas que pregam e não fazem? Será que tem, aleluia, porque esse também é falso profeta. Aquele que prega uma coisa e faz outra é falso profeta. Lógico que é falso profeta. E há muitos entre nós, infelizmente, há muitos. E aí vem o verso 12: e por se multiplicar, presta atenção, multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pecado e iniquidade é diferente. Pecado é quando nós erramos o alvo. Iniquidade é quando nós perseveramos no pecado. E a iniquidade do mundo hoje, de perversão, ela traz o quê? Um aumento terrível de imoralidade. Incrível o aumento da imoralidade. O desrespeito e a rebeldia contra Deus. E o abandono dos princípios morais são caracterização dos últimos dias. Preste atenção, isso está acontecendo hoje? Está sim, igreja. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, o uso de drogas, a música ímpia e as diversões sensuais estão se multiplicando. E diz a Bíblia, no mesmo livro de Mateus, capítulo 24, ao versículo 37, olha o que diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste atenção que Jesus está nos levando ao início de tudo. Lá em Noé, estava assim ou não estava? Estava assim. Ele diz mais: a imaginação através dos pensamentos do coração humano é tão má e será tão má continuamente que será como em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz que o Senhor viu
que os pensamentos e o coração do homem era constantemente mau. E será como nos dias de Ló, descrito, aleluia, louvado seja Deus, por Lucas, no capítulo 17, nos versículos 28 a 30, o homossexualismo, o lesbianismo e todos os tipos de perversão sexual saturarão a sociedade. E Jesus acrescenta que isso fará minguar o verdadeiro amor. Preste atenção, isso tudo já está acontecendo em nosso meio nos dias de hoje. Pensa só como que está a sociedade, entregue a droga, a bebida, o álcool, a prostituição, o alcoolismo, tudo isso é o processo da iniquidade, é o amor se esfriando, é minguando os princípios, é saindo totalmente da direção de Deus. E aí, preste atenção, o que me deixa mais feliz e mais convicto de que Deus está conosco e a palavra do Senhor está se cumprindo, é que o Senhor não manda nós desistirmos. Ele não fala retroceda, ele não fala fique em casa, ele não fala nada. Preste atenção, o cenário em que a igreja cresce é o cenário que a igreja é oprimida. Louvado seja Deus. É nesse cenário que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros homens e mulheres de Deus se manifestam em prol da obra do Senhor. É nesse contexto que a igreja se fortalece. Olha o que diz o versículo 13 de Mateus capítulo 24. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse que perseverar, não é esse que volta atrás, não é o que retrocede, não é o que abandona, não é o que apóstata, é esse que persevera até o final que vence, é esse que será salvo. Louvado seja Deus. E aí então, olha o versículo 14, e este evangelho, não é este evangelho será, não é este evangelho vai ser, este evangelho vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho vai chegar nos quatro cantos, seja pela tecnologia, seja por um missionário, seja por um pastor, por um evangelista, por um diácono, seja por um servo, por uma serva, por um discípulo, seja por qualquer pessoa. Aleluia. Deus vai se revelar a todas as nações. E então virá o fim. É uma certeza, é uma afirmação. Será pregado, vai ser pregado, está sendo pregado em todo o mundo. Não é como disseram ontem, que Nostradamus preveu a guerra. Não! Quem estabeleceu os reinos, as nações e tudo o que acontece é Deus, desde o princípio. Ele é o grande eu sou. Louvado seja Deus. Deus é fiel, igreja, permaneça. Esta palavra venha nos instruir, venha nos fortalecer. Esses tempos difíceis estão às nossas portas, não tem como voltar atrás. Deus não vai livrar você dessa tribulação, Deus vai tirar você do meio da tribulação, junto com a igreja. A igreja é mártir, a igreja é perseverante, a igreja está em crescimento, ao avanço, aleluia, não importa o cenário, Deus está conosco. Vamos juntos avançar e glorificar esse Deus tremendo que nos chamou para a vitória em Cristo Jesus e nos garante e nos dá força. Preste atenção, se você verdadeiramente está em Cristo, fica tranquilo, o seu fim está escrito, está garantido. Só que daqui até o final haverá alguns momentos de tribulações, haverá perseguições, haverá alguns momentos, aleluia, que nós vamos balançar, haverá alguns momentos na nossa vida que vai sim haver uma opressão, mas persevera, o Senhor está conosco e a vitória é certa. Deus abençoe, um excelente dia para a glória de Deus, em nome de Jesus.